A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro, e nós vamos comentar a leitura diária que está em Isaías, capítulo 44, versículo 15, que diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Bom, na nossa lição, cujo título é A Igreja e o Reino de Deus, que é a lição de número 4, nós temos por epígrafe dessa leitura o seguinte: o reino de Deus é de natureza teocrática. Então, quando o texto diz aqui que o Senhor é santo, Criador de Israel e o Rei, nós estamos vendo aqui que ele já se posiciona no início do texto de três modos, como Senhor, Criador e Rei. Isso prova a sua superioridade sobre o povo de Israel. Se ele é Senhor do povo de Israel, isso mostra a sua soberania, o seu poder, a sua grandeza, não é? Então ele sendo Senhor, sendo grande, sendo poderoso, é evidente que ele ocupa a posição do reino, ele reina. Ele é o Criador. Se ele é o Criador, ele detém o poder. Eu criei, então eu cuido, eu tenho poder, eu estabeleço os princípios, eu estabeleço os mandamentos, eu estabeleço as normas pelas quais este povo deve andar. Então, eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou o Rei, eu sou soberano sobre este povo. E eu sou o Santo de Israel. Eu sou o vosso Rei. Consequentemente, se eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou o vosso Rei. Eu estabeleço comando, eu estabeleço o reino. Então, o reino é um reino teocrático. Por que teocrático, né? Então, nós podemos separar esta palavra em duas palavras, não é? Theos, Deus, e crático, não é? Que vem de cracia, governo, não é? Então, nós temos governo de Deus, ou seja, quem está no comando deste povo de Israel? Eu, o Senhor, Amélia, não. Eu, o Senhor, estou no comando deste povo de Israel. Então, Israel precisava ter bastante claro para si que o Senhor estava no seu comando. Israel tinha que ter bastante claro para si que os seus princípios não podiam ser seus, muito menos dos povos que os circundavam, não é? Dos povos vizinhos, que as leis
que eram estabelecidas entre os povos vizinhos não podiam ser as leis de Israel. Que o modo de se vestir dos povos vizinhos não era o modo de se vestir do povo de Israel. Que o modo de falar, o modo de praticar a higiene, o modo de tratar as mulheres era totalmente diferente. A forma de governo do povo de Israel era uma forma distinta dos outros povos, porque sobre o povo de Israel estava o governo do Senhor. O homem que sobre a dianteira do povo de Israel estivesse, só poderia dirigir o povo na direção do Senhor. É até interessante quando nós vemos o rei Salomão, né? Quase não saiu Salomão. O rei Salomão, quando bem jovem, foi indagado sobre peça alguma coisa que você deseja, e ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para eu poder entrar e sair no meio deste povo. Ele não pediu riqueza, ele não pediu mulheres, depois ele arrumou uma porção, não é? Mas ele não pediu nada daquilo que ele teve em abundância. Ele pediu sabedoria, ele pediu direção divina para lidar com as questões cotidianas. Porque a sabedoria é algo que não vem de nós, ela vem do Senhor. Né? Até Tiago diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, Salomão, na sua juventude, fez a melhor escolha como um líder, porque ele sabia, não é? Talvez pela educação que ele recebeu de Davi, não é? Embora fosse um tanto um pouco atropelada, mas ele aprendeu com Davi que havia um Senhor, que havia um Santo de Israel, que havia um Criador e que era rei de Israel. E isto ficou bem evidente para ele no início do seu governo. Embora ele tenha tropeçado mais adiante, mas no início do seu governo, ele percebeu de forma bem evidente o que era dirigir um povo de forma teocrática. Né? E nós vemos a felicidade daqueles reis que dirigiram o povo reconhecendo isso. A teocracia, como Josias, não é? Ezequias. Davi também reconheceu a teocracia, o governo de Deus, conduziu o povo na adoração, não é? Então, todos os reis, os juízes que reconheceram isso, foram muito felizes. Então, era fundamental que a liderança de Israel estivesse ali, colocando o Senhor em primeiro lugar, para que Deus pudesse exercer o seu propósito no meio do povo. E assim, maravilhas se fariam no meio do povo, porque Deus era o Criador de Israel. E nós temos visto, né, até os nossos dias, a mão do Senhor sobre Israel. Embora Israel ainda não tenha se dado conta disso, não é? Na atualidade, mas vai chegar o dia
porque Israel vai perceber, não é? Que a Bíblia diz que todo olho verá, e Israel vai reconhecer o Messias, e Israel verá quem é o seu verdadeiro Criador e quem é o seu verdadeiro Senhor. Que o Senhor nos abençoe imensamente. Amém.